Acompanhem conosco Minutos de Espiritismo, com Sérgio W. Soares, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver aí nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um programa Minutos de Espiritismo. Hoje é um programa especial, tá? Por que é um programa especial? A gente teve aqui uma ideia, algumas pessoas falaram sobre isso, enfim. Nós temos vários amigos, vários irmãos que têm um conhecimento doutrinário também, que têm um esclarecimento. Então, nós teremos alguns programas do Minuto de Espiritismo com a participação de algum convidado especial. Então, hoje, nós vamos ter a participação do nosso amigo William Ribeiro. O William vai falar sobre um tema que muita gente pergunta, que é sobre umbral. Como é que é umbral? É de ombro? É de quê? Não, umbral é uma região onde vários espíritos passam, né? Por esse sofrimento, uma região difícil, mas que vai levar também a uma purificação, a uma iluminação, para depois conseguir trilhar o caminho. Então, quem vai falar sobre isso não sou eu, senão eu vou começar a falar aqui, e hoje é com o William. É o William que vai falar. Vai lá, William! O que você tem aí para falar para a gente? Olá, como vai, meu amigo Sérgio? Tudo bem? Amigos e ouvintes da Rádio Brasil Espírita, é uma alegria grande estar aqui com vocês para mais esse momento onde falaremos de umbral. Falaremos de umbral na essência da doutrina espírita. Que sejam de paz e luz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Segundo os nossos dicionários, umbral significa acesso, significa entrada. É uma entrada, é um acesso para a vida espiritual. É uma divisória entre os dois mundos, físico e espiritual. E é uma região onde existe bastante perturbação, bastante sofrimento. As energias são sempre pesadas, sempre viscosas. E é o lugar, meus irmãos, para onde geralmente vão os espíritos perturbados e desequilibrados. Espíritos ignorantes ao amor. São dolorosas regiões de sombras e ficam entre o céu e a terra. Nós, quando aqui estamos, de posse de um corpo físico, que nos é dado por Deus com o objetivo sempre de evolução e crescimento. Cada encarnação é mais uma oportunidade que temos de lapidarmos a alma, de melhorarmos os nossos sentimentos, de evoluirmos espiritualmente. Nos é dado por Deus uma vida e um corpo físico como instrumento de manifestações do nosso espírito, revelando assim as nossas qualidades, os nossos defeitos. E quando esse corpo físico morre, quando ele passa a não existir mais, quando desencarnamos, o espírito então perde essas limitações físicas. Ele perde o que utiliza fisicamente para a sua conduta e para externar a sua realidade, como os olhos, ouvidos e etc. E aí o seu pensamento assume a criação do seu mundo. E ele passa a viver a sua realidade espiritual. Ou seja, ele externa, ele apresenta de fato o que tem em seu coração. Quais são os seus verdadeiros sentimentos.
Nós somos, meus irmãos, o que fazemos e o que pensamos, como dizem os nossos maiores. A consciência é a fonte criadora da vida no mundo espiritual. Cria-se o que se sente, o que se tem dentro de si. Essa criação é perfeita, ela é fidedigna aos sentimentos e pensamentos do espírito, criando-se daí o umbral, que são lugares sempre medonhos. As energias, como falamos, são sempre pesadas. E eles, os espíritos afins, eles se sintonizam na mesma vibração. Há uma correspondência de pensamento entre eles que não é físico, mas que é percebido por eles como se fosse. E aí todos esses sentimentos de ódio, de vingança, de orgulho, egoísmo, vaidade e tantos outros sentimentos ruins passam a ser vividos por eles literalmente. São criados por suas próprias mentes. E daí eles entram em um ciclo vicioso de sofrimentos. Sofrimentos esses que aparecem de diversas formas e de tempo, de acordo com o merecimento de cada um. Eles sentem fome, sentem frio, as necessidades fisiológicas e tantas outras. Eles mantêm as suas identidades, as suas individualidades e até o sexo. Uma pergunta, meus irmãos: o umbral é um castigo? Não, não é mesmo? Ninguém vai para o umbral por um castigo. Vai, sim, para o lugar que se fez merecer e que melhor lhe convier naquele momento, de acordo com as suas vibrações espirituais, elas que irão determinar. E lá o espírito terá a oportunidade de expurgar, de limpar, de se purificar. Às vezes, meus irmãos, nos é concedido o sofrimento, nos é permitido o sofrimento, porque é uma das melhores maneiras de lapidarmos a alma, de melhorarmos os sentimentos e irmos para o bem. E então, diante de todo esse sofrimento, essas amarguras, chega um determinado momento em que o espírito já não aguenta mais. E quando ele já está cansado daquelas situações adversas, medonhas, quando ele entende que aquele não é o caminho, que não existe mais saída naquela direção, depois de andar na contramão do amor e da luz do universo, ele então abre a sua guarda para o socorro. Ele abre o seu coração para o auxílio e ajuda. E a partir daí ele poderá contar então com toda a ajuda dos nossos maiores, das caravanas que estão sempre por perto e prontas ao auxílio. E terá naquele momento mais uma oportunidade de recuperar sua dignidade espiritual, se assim podemos dizer, em regiões melhores. Se recordam do que aconteceu com André Luiz em o nosso lar? Ele, quando nas regiões umbralinas, depois de permanecer por lá durante 8 anos, no momento em que já não aguentava mais aquelas situações ruins, adversas, ele então começa a orar com fé. E aí teve o auxílio que o levou a uma colônia espiritual que foi o nosso lar. E vejam vocês que quando lá chegou, ele não teve a necessidade de passar pela Câmara da Regeneração. Ele foi direto para o Ministério do Auxílio.
Essas cidades, meus irmãos, cidades umbralinas, elas são organizadas e governadas sempre por espíritos inteligentes. São verdadeiros líderes. Eles dominam e mantêm sob seus comandos escravos e servos. Um detalhe, aqueles espíritos que são perturbados e considerados por eles inúteis, não são aceitos nessas cidades. E não sendo aceitos nessas cidades, eles então criam, por afinidades, outros locais para viverem. São chamados de núcleos e vales, que geralmente se formam em regiões montanhosas, em abismos. Muito comum falarmos ou ouvirmos falar no Vale dos Suicidas, que são espíritos que estão plenamente perturbados com suas situações, pois em suas visões eles deveriam estar mortos, o que não é a realidade. A morte não existe, como eles podem constatar naqueles momentos. Portanto, meus irmãos, há muitas moradas na casa do nosso Pai. Nós é que escolhemos para onde queremos ir. Estejamos sempre atentos. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas, nos diz André Luiz. E Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, nos diz, abre aspas, experimenta substituir os instantes de queixa por momentos de serviço ao próximo e observa os resultados. Vamos, meus irmãos, trabalhar no bem, pois este é o caminho, a verdade e a vida, como nos ensinou o nosso Mestre amado Jesus. Muita paz, muita luz para todos. Um lembrete, meus irmãos, se quiserem nos escrever, é só nos enviar mensagens para o seguinte e-mail: amor-perdão-e-fé@gmail.com, juntos e sem pontos nem acentos. amor-perdão-e-fé@gmail.com. Ou, se preferirem, vocês podem também enviar as perguntas no mural da Rádio Brasil Espírita. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.